Sim, senhor. Está feito. Está feito, pá, tu és um entrevistador, pá, isto é muito engraçado. Tu tentas pôr um gajo ali quase a chorar, às vezes. Não era Como suposto. aquele gajo, como é que se chama? O Pá? Daniel Oliveira. Não era suposto, não era Sim, suposto. está muito bem feito, pá. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrarmos que é possível unir-nos. João Nuno Calvo da Silva, muito obrigado por ter aceito vir ao Pod Audiência Quem Não É. Eu começava por lhe perguntar, é natural de Coimbra, como é que recorda essa sua infância aqui na cidade dos estudantes? A infância e a juventude e toda a minha vida foi em Coimbra, depois com várias passagens. Eu recordo, já começo a recordar com alguma saudade, não é? Já começo a recordar com alguma saudade. Mas foi sempre uma infância coimbrinha, com o que isso tem de melhor, julgo eu. É uma cidade que eu gosto muito. É uma cidade pequena, média, mas próxima das grandes cidades. É uma cidade próxima da praia, da excelente Figueira da Foz, da excelente Praia de Mira, da excelente Praia da Tocha, onde eu passava muitos verões em diferentes etapas da minha vida, com boas escolas e boas escolas públicas, e portanto eu fiz sempre o meu percurso em escola pública e os meus filhos também, e portanto acho que esse é um fator importante, um fator de democracia importante e que eu me orgulho muito e que, como disse, procuro que os meus filhos sigam também esse trajeto. E portanto lembro-me com saudades da escola de Celas, antes da escola João de Deus, onde reencontro agora como diretora da escola dos meus filhos, João de Deus, que foi então a minha primeira professora no João de Deus, a Dona Amélia. Recordo-me de Martim de Freitas, recordo-me dos meus 6 anos de José Falcão. E, portanto, onde fui entreteçando amizades, várias, que fui sempre cultivando ao longo da vida e que acho que não deixo ninguém para trás, ou procuro sempre não deixar ninguém para trás. E depois, já não tanto infância, mas recordo-me bem da minha entrada na Faculdade de Direito. Nunca pensei mesmo noutro curso, sempre revelei cedo vontade de seguir para um curso de Humanidades. Dentro de Humanidades era para o Direito. Talvez a influência do meu pai. Ainda bem, e já antes de lá irmos à sua entrada na Faculdade de Direito, e falando do seu pai que é natural de Montalegre, mas foi uma figura não só aqui de Coimbra, como a nível nacional, tendo sido membro da Assembleia da República e também chegou a ser ministro. Alguma vez sentiu o peso de ser o filho de quem é? Ainda por cima numa cidade como Coimbra, onde a importância do apelido, digamos assim, conta muito? Claro, acho que faz parte. Quando se tem uma figura que de algum modo é pública, de algum modo tem uma vida marcante, a certa altura da vida, foi sobretudo com a entrada na faculdade, não é? Onde ele era professor, o nome acabava sempre por pesar. Mas é algo que faz parte de um percurso de maturação e cedo percebemos que depois temos de seguir os nossos próprios passos, independentemente do que digam de nós. E foi algo que eu acabei por carregar para a vida, esta ideia de não depender do reconhecimento dos outros, se é do pai, se não é do pai, se é por isto ou por aquilo. Não, fazemos o melhor que podemos e sabemos, em cada altura da nossa vida, dormimos de consciência descansada e depois dirão o que entenderem de nós. Isso também deve-se a essa experiência de ter um pai com um nome forte, e hoje tenho pena de não sentir esse peso, porque ele já não está cá. E hoje, quem me dera voltar a ter essa sensação que tive com a entrada na faculdade, mas sobretudo essa natural fase de maturação de peso rapidamente se transformou num fator de orgulho, porque tive de facto um grande pai. Nessa vertente pública era conhecido, mas ele ainda era melhor na vertente humana, na vertente de pessoa. Foi ele que a sua principal inspiração e até imagem de marca para seguir, por exemplo, o ramo do Partido Social Democrata, ou não era a sua figura, não era nele que via a figura principal do partido? O meu pai inspirou-me sobretudo pelo seu exemplo enquanto pessoa. O seu trajeto é algo que eu admiro profundamente. Ele veio de uma aldeia perto de Montalegre, do concelho de Montalegre, Solveira, e cedo teve um trajeto muito difícil, não é? Fez a escola até à 4ª classe, a antiga 4ª classe, lá na escola da aldeia, e onde brilhava por uma grande capacidade de trabalho e uma grande inteligência.
mas teve uma dificuldade, não é? Teve uma dificuldade grande, é que era filho de agricultores, o filho mais velho já tinha seguido para a imigração, para as limpezas em Paris, e as outras duas, uma tinha seguido os estudos e outra tinha ido para freira, estava a estudar para ser freira. E, portanto, o pai dele, que era agricultor, disse-lhe que ele teria de teria de deixar os estudos e que teria de ajudar na terra. E ele, de facto, percebeu logo ali o impacto e acho que chorou. Era uma história que ele contava e que me impressionou imenso. E a mãe dele, também agricultora, mas sábia, disse-lhe: cá nos havemos de arranjar, filho. Se quer estudar, cá nos havemos de arranjar. Tinha a sorte de ter um tio padre em Chaves que o colocou em 2 seminários e assim fez o seu trajeto até entrar na Faculdade de Direito, onde se conseguiu manter com uma bolsa da Gulbenkian atribuída em função do mérito de cada ano escolar, e depois entrou na vida académica e fez o percurso que depois é conhecido. Este exemplo inspira no seu crescimento de pessoa, nos seus valores, no seu caráter, e é isso que eu, mesmo tendo nascido em berço de ouro que ele me legou, é um exemplo que eu procuro passar também aos meus filhos, porque afinal esse é o único legado verdadeiramente importante nesta vida, é o exemplo que deixamos. E nesse sentido, é este seu exemplo na vida enquanto pessoa, com valores, com caráter, e que transportou para todas as dimensões, profissional, política, cívica, etc., que eu, obviamente, me marcou muito e que procuro todos os dias também deixar aos meus filhos. E a nível político, já vi que o seu pai é uma inspiração muito a nível cívico e social, mas a nível político teve alguma referência também que o fizesse seguir o caminho da social-democracia e não outro? O exemplo que o meu pai teve de modo como encarou a vida política também me marca. Acho que a vida política é nobre, porque é o dar-nos aos outros, é o servirmos a comunidade. Podemos servi-la de diversas formas, na nossa profissão, seguramente, também. Mas chega a uma certa altura em que a intervenção cívica, pela atividade política, se converte numa missão de serviço público, uma missão de serviço à comunidade. E esse é também o exemplo que o meu pai deu e julgo que o terá inspirado muito, sobretudo, a figura de Carlos Alberto Mota Pinto, de quem ele tinha sido assistente na Faculdade de Direito. E sempre se lembra uma frase de Carlos Alberto Mota Pinto, que eu acho que é exemplar do modo como se deve estar na vida política e do modo como é verdadeiramente a política, que é: tenho sempre comigo a chave do bolso, no bolso, a chave do carro no bolso. Significando essa frase esse desprendimento dos cargos políticos, das honrarias, das benesses que aí possam haver. Não. É uma causa para os outros e que devemos abraçar, porque entre a comunidade nos projetámos de alguma maneira e fomos considerados como podendo acrescentar algo ao serviço de todos, e não deve ser algo para nós mesmos, fundamental para a nossa progressão das carreiras. E esse exemplo também de Carlos Alberto Mota Pinto, que eu conheci assim indiretamente e de várias leituras, marcou-me. Claro. Marcou-me também. Este projeto é apoiado pela LUP, uma empresa com raiz em Coimbra, que oferece soluções de sustentabilidade, como também serviços de consultadoria tecnológica. Se quiserem saber mais sobre a LUP, passem pelo site da empresa. Olhando para o seu trajeto, e falou nisso, licenciou-se na Faculdade de Direito, mostrou-se também e doutorou-se ainda na mesma faculdade da Universidade de Coimbra e neste momento está do outro lado da barricada, como se costuma dizer, sendo vice-reitor da Universidade. Sente saudades desses momentos de estudante? O que é que recorda dessa sua altura enquanto estudante universitário? Eu procuro nunca olhar muito para o passado, até porque o sinto bem presente em mim, não é? Mas tenho pena de ter, neste aspecto, adoro Coimbra, acho que é uma cidade fantástica, com uma universidade que continua a ser vibrante, com uma vida académica rara, se não mesmo singular. Mas tive pena mesmo de não ter aquela experiência de quem vem fora de Coimbra e aparece aqui pela primeira vez.
E, portanto, eu obviamente fui mudando tanto com o grupo que já vinha, com os grupos que já vinham da escola primária, da escola secundária, etc., mas que tinha vários outros amigos que chegavam de Trás-os-Montes, que chegavam dos Açores, da Madeira, e eu ia dando com todos esses grupos. Mas eu imagino a experiência inesquecível, absolutamente marcante na personalidade de alguém que deve ser vir de fora, procurar aqui quartos, ir viver para uma república e experienciar tudo pela primeira vez longe dos pais. Longe da casa dos pais, longe da área de conforto. Isso eu não tive. E acho que Coimbra, nesse sentido, deve ser absolutamente excepcional. Eu tive isso depois mais tarde, no último ano de curso, no 5º ano, em que apenas era possível, nessa altura, fazer 6 meses num período Erasmus, e aí fui para Leuven, e aí também foi uma experiência marcante. Eu até quase que acho que o Erasmus devia ser obrigatório para todos, não é? E, portanto, todos deviam, porque abre ao mundo, abre novas experiências, e passei-me a descobrir a mim próprio. É o que eu digo sempre nas sessões de recepção aos estudantes de mobilidade, em que o António já esteve, na sua condição de jornalista de Dias Beiras, e em que eu digo sempre que foi o facto de eu ter feito Erasmus, naquele ano 99-2000, em Leuven, na Bélgica, que justificou o facto de eu hoje ser vice-reitor com a pasta das relações externas, porque aquilo de facto mudou-me a minha forma de ser, mudou-me a minha forma de estar com os outros, cada vez mais aberto, o que sempre fui, não só tolerante, mas inclusivo, e a querer abraçar mais e mais o mundo. Esse foi outro período marcante e que justificou depois outras etapas da minha vida, que também foram vida académica e depois vida profissional, uma parte do meu mestrado em que estudei na Alemanha, com uma fundação DAD, portanto do governo alemão, em Freiburg, depois uma parte do meu doutoramento, sempre que podia e que tinha essa possibilidade que a vida académica nos dá de estudar para fora, eu ia para o Instituto Universitário Europeu, já no âmbito do doutoramento, e no âmbito mais profissional, não de carreira académica, um ano após começar cá a dar aulas, ter ido para Macau. No âmbito E era exatamente aí que eu ia. Esteve 2 anos em Macau. Tive 2 anos em Macau. E como é que é ir para outra ponta do mundo? Para mim, eu a certa altura, eu acho que gosto de tudo e de todos. E, portanto, ir primeiro para o Erasmus, ir logo de seguida para Macau, já era algo que já estava no meu sangue. Que história que pode recordar de Macau? Nem posso recordar todas as histórias, não é? Nem posso recordar todas as histórias. Ficam para os amigos e para os nós próprios, recordo tudo com saudade. Mas houve algum pormenor que quando chegou a Macau tenha visto de diferente do que estava à espera? Macau, de facto, não nos faz sentir assim tão longe. Sim. Estamos a muitos milhares de quilómetros, com muitas horas de diferença, neste momento são 8 horas de diferença, por exemplo, uma temperatura que não tem nada a ver, super úmido, tudo, mas Macau senti-me sempre em Portugal e sempre com família. Eu fui para lá sozinho, mas estive sempre em família, porque é família de amigos. Imediatamente é convidado para jantar para aqui, para ali, faz fins de semana aqui e ali, jantaradas, noitadas, e é a nossa família de amigos. E isso é algo que também me marca para a vida. É uma população muito aberta. Ali em Macau tem uma comunidade portuguesa muito forte, que acaba por se encontrar uns com os outros permanentemente, porque como estão longe dos pais, como estão longe da sua família de sangue, acabam por fazer dos amigos a sua família. E isso foi algo que também ficou sempre em mim. Para mim, de facto, os meus amigos, e tenho muitos felizmente, são minha família, a família por afeto. Pelo que vi também, tirou a advocacia, como vimos, mas suspendeu a profissão de advogado em 2002, se não estou em erro, provavelmente para ir dar aulas. Ainda se imagina a ser advogado de profissão? Ou é algo que já não vê na sua carreira? Na vida nunca digo que não a nada. Eu tive a sorte de estar numa altura, de ter acabado o curso numa altura em que a empregabilidade ainda era mais ou menos garantida, sobretudo se tivéssemos determinadas notas, patamares elevados, e portanto abriam concursos na Faculdade de Direito, neste caso, regularmente para captar aqueles que eram melhores alunos. E como eu me distinguia assim como aluno, facilmente entrava. Optei por fazer também o estágio de advocacia, mas aqui em Coimbra, nunca quis ir fazer nos grandes escritórios em Lisboa, queria conhecer esta advocacia que aqui se praticava. E fiz com o Dr. António Fontes, de quem hoje ainda sou amigo, e que me ensinou e ensina sempre imenso, um advogado da excelência aqui em Coimbra.
acabei por nunca fazer advocacia, fazia alguma vida prática, alguma parceirística a certa altura, mas em moldes diferentes e, portanto, optei pela carreira académica, por fazer as várias etapas, muitas vezes lá fora, e depois fui tendo outras funções, consultoria jurídica na Ordem dos Notários, com 3 diferentes bastonários em 3 diferentes alturas da minha vida, uma participação mais ou menos breve enquanto assessor no governo de Passos Coelho, com o ministro Poiás Maduro e com o ministro Rui Machete, ali durante cerca de 2 anos e meio, para ir tendo outras experiências que me pudessem também, de algum modo, dar mundo, para além do mundo académico e do próprio mundo do direito. Como é que viu essa sua experiência em 2 ministérios, com adjunto de 2 ministros, um governo que estava a tentar sair da austeridade? Acredito que tenha sido um período complicado, mas interessante até do ponto de vista profissional. Eu só pude entrar nesse governo depois de entregar a minha tese de doutoramento, porque para mim, obviamente, acho que a vida profissional é a nossa condição de independência e de liberdade, é a tal lição de Mota Pinto, e era a que o Dr. Barbosa de Melo, meu orientador de mestrado e depois orientador de facto no doutoramento, juntamente com o professor Porto, sempre me ensinavam. Mas depois de entregar a dissertação de doutoramento tive a sorte de ter um convite do ministro Poiás Maduro, com que eu tinha trabalhado em Florença, com que eu tinha investigado em Florença como seu orientando na parte do doutoramento que lá fiz no Instituto Universitário Europeu. Foi esse conhecimento académico e essa amizade pessoal que aí travamos. E não me arrependo, bem pelo contrário. Tanto com o ministro Poiás Maduro como depois com o ministro Rui Machete, que era ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, tinha a tutela dos assuntos europeus, que é uma área da minha predileção do ponto de vista académico e de estudos. Aprendi muito com os dois, não é? Aprendi muito. 2 académicos, mas 2 pessoas que já com atividade política e que me ensinaram muito. Percebi os meandros do poder, aquilo que eu não gosto nada, muitos aspectos, e outros que me habituei a Quais foram esses? Se puder dizer que aspectos é que não gostou de ver? Os aspectos que eu não gosto, que vi no governo e que acontecem em qualquer grande organização, são aqueles aspectos menos positivos da natureza humana, que em grandes organizações se calhar vem mais ao de cima, porque é a tal proximidade ao poder. Mas isso todos nós conhecemos. Trabalhamos no Jornal das Beiras, trabalhamos na Universidade de Coimbra, trabalhamos no governo. Tem a ver com a natureza humana, mas a natureza humana tem tantas coisas melhores, já tantas pessoas boas que fui conhecendo, e são essas as que eu mais recordo. Imagina-se candidatar-se a um cargo político no futuro, e se sim, vamos imaginar que sim, seria a nível europeu, a nível nacional ou a nível autárquico? Ou seja, em qual destes setores da política, chamemos-lhe assim, é que se imaginaria a contribuir? António, não vou fazer tabus de nada, porque estou aberto sempre à vida e a vida tem-me dado muito, e em cada momento eu vou fazer o que fizer sentido para mim e de acordo com as minhas circunstâncias, e portanto vou-lhe responder muito sinceramente à questão. Neste momento, qualquer coisa que seja incompatível com eu estar semana sim, semana não, com os meus 2 filhos, digo-lhe já, não imagino nada, seguramente não o vou fazer, porque essa é a grande prioridade que eu tenho. Poder ter uma vida que me permita, semana sim, semana não, tenho uma guarda partilhada, e não abdico de estar próximo dos meus filhos, de os poder levar e buscar à escola, poder acompanhar os treinos de futebol do Kiko, de poder acompanhar a Mariana às explicações, porque quero muito medicina, e isso é que eu me imagino fazer sempre, assim Deus me dê saúde. A partir daí, em cada momento na vida, não tenho feito grandes planos, os desafios têm surgido. Se isso fizer sentido para mim, se isso me der realização e for compatível com o que é o pressuposto da minha vida neste momento que lhe acabei de dizer, familiar, aí vamos. Mas, obviamente que está a colocar as questões pessoais à frente e como deve ser muitas das vezes nestas situações, e as questões familiares, mas nestas 3 vertentes da política há alguma que o cativa mais? A experiência europeia, provavelmente, até pelas fortes ligações que teve fora de Portugal, em vários sítios, na sua vida profissional, ou poderia ser algo que cativasse? Eu não projeto, não antecipo nada, percebo o que quer dizer, que o meu perfil académico passa sobretudo pelo direito da União Europeia, com um perfil mais de gestão universitária que passa
por relações externas, relações internacionais, nomeadamente, é natural que a pessoa vá fazendo um certo trajeto. Mas os desafios surgirão em cada momento, seguramente. Senão, também tenho um grande desafio, que é quando acabar esta etapa, que é prosseguir as etapas que me faltam da carreira académica, que é uma carreira bonita. Como é que tem visto o desenvolvimento da cidade e do Concelho de Coimbra nos últimos 20, 25 anos, desde os anos 2000? Eu tenho a ideia, e como disse, quando eu digo gosto muito de Coimbra, eu não alinho muito com os discursos. Coimbra parou, Coimbra isto, Coimbra aquilo. Acho que Coimbra, quando nós vamos para fora, começamos também a dar mais valor ao que temos em Coimbra. E eu gosto de dar muito valor ao que tenho em cada momento. Sou grato a Deus, se assim quiser, por muito que me dá. Não penso tanto no que eu não tenho ou no que eu gostaria de ter. E ter o privilégio de viver numa cidade em que posso ir levar os meus filhos e buscar os meus filhos, e ter o privilégio de viver perto também da minha mãe, dos meus irmãos, de ter tantos e tantos amigos em Coimbra, numa cidade que nos oferece tantos e tantos serviços, não nos falta praticamente nada. Numa cidade que vivemos perto da praia, não é verdade que em 2 horas, menos que isso, estamos em Lisboa, ou também vamos ao Porto, ou vamos em 3, 4 horas para o Algarve. Temos um país fantástico, seguro, com bom tempo, com ótima gastronomia. É um privilégio. E Coimbra também é um privilégio vivermos em Coimbra. Podia estar mais desenvolvido, podia ter outra dinâmica. Podia, e todos devemos fazer por isso. Tem uma universidade que continua a ser muito atrativa, continua com um nome forte lá fora de que nos devemos orgulhar. Agora, não podemos também sempre viver amarrados ao passado. Era a única universidade no mundo da língua portuguesa, agora temos um contexto diferente. Mas continuamos a ter uma universidade de que nos devemos orgulhar. Continuamos a ter e temos uma cidade que julgo que está com dinâmica. Evidentemente todos nos chateamos muito com as obras. Eu sou pai que vou buscar os meus filhos e levar e é um grande transtorno. Mas é sinal que as coisas estão a fazer. É sinal que as coisas estão a fazer. Podíamos ter, de facto, mais empresas que fornecessem mais trabalhos e que isso não obrigasse a que os filhos tenham, depois de estudar em Coimbra, de ir ter empregos para Lisboa. É um problema do país, não é um problema só de Coimbra, ou em algum tecido empresarial mais no norte. Há que fazer todos por isso e, sobretudo, também há que compreender que, mesmo fazendo tudo por isso, há que também ter uma lógica nacional de combate às assimetrias, interior-litoral, mas sobretudo a macrocefalia que acaba por existir muito em relação a Lisboa. Acha que este peso que a universidade e até também a área da saúde, também com o CHUC, em Coimbra, fizeram com que outras áreas de desenvolvimento, como as indústrias, como falou, tivessem sido um bocadinho descuradas nos últimos 30 anos? Pode ser, é uma leitura possível, a aposta em determinadas áreas, saúde, ensino, em relação a outras, mas julgo que se essa pode ter sido uma causa, seguramente haverá muito a fazer e que pode ainda fazer-se muito para conseguirmos apostar nesse desenvolvimento empresarial que trará mais empregos e, portanto, também trará outra qualidade de vida que neste momento os pais não podem ambicionar em relação aos filhos, ainda. Numa questão que tem sido muito falada aqui na cidade, até pelo reitor da Universidade de Coimbra, como também pelo presidente do Politécnico, é quando projetam o ensino superior em Coimbra há 10 anos, tem-se falado que será pouco provável que haja 3 instituições de ensino superior em Coimbra daqui a 10 anos. Concorda com esta visão, que terá que haver aqui uma reformulação do ensino superior na cidade para que se mantenha atrativa? Eu, na posição em que estou, não devo emitir qualquer posição, porque a posição da Universidade deverá ser veiculada pelo reitor. Lembro-me que há 3 anos e pouco, um grande amigo meu, o professor Manuel Castelo Branco, tinha essa visão que afirmava de forma desabrida sobre a integração das 2 instituições, que naturalmente daria um músculo enorme à instituição que viesse a ser assim produto dessa fusão ou dessa integração, e isso teria seguramente inegáveis vantagens e teria outros lados que porventura não serão tão favoráveis,
mas é algo que eu não vou pronunciar. Estamos mesmo a terminar, mas no nosso podcast dá aqui um momento que eu costumo chamar, não há perguntas difíceis, as respostas é que poderão ser mais complicadas, mas as perguntas são sempre fáceis. E a pergunta que lhe faço é se via com bons olhos, num futuro próximo ou longínquo, ser reitor da Universidade de Coimbra. Não. Julgo que essa hipótese está fora de questão. Uma última questão, não é bem uma questão, é um desafio que lhe lanço. Como é que explicava a uma criança de 10 anos, numa frase, o que é a política? Foi aquilo que eu já lhe transmiti, e é esse o exemplo que eu dou aos meus filhos. Em cada momento da vida, nós devemos também contribuir para o outro. Contribuir para o outro na vida enquanto pais, enquanto filhos, que devemos ajudar os pais, e contribuir para o crescimento dos nossos alunos enquanto professor, e contribuir para aquilo que fomos considerados importantes em determinado momento. Mesmo antes de terminar, peço-lhe que escolha uma das cervejas da nossa parceira Epicura, uma cervejeira aqui de Coimbra, e portanto eles fazem toda a questão em oferecer a cada um dos convidados uma cerveja, e portanto Muito pode bem, experimentar. vou bebê-la depois. Exatamente, e fica para si. À noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Um gosto.